There's a fire, but no fire brigade. Our souls tonight, we losing this fight. Oh, our souls tonight is Depois do primeiro dia de treinamento de Annabeth, as coisas começaram a funcionar como um relógio. Annabeth começou a se acostumar a acordar tão cedo e depois dos primeiros dias ela estava acostumada com as corridas matinais, melhorando também as rotinas matinais. Embora ela se preocupasse quando Naruto mencionou que eles iriam eventualmente aumentar. As pulseiras de peso no início foram um desafio para ela, já que ela não gostava dos 5 quilos extras em cada membro, mas acabou se acostumando com elas. Embora soubesse que não estava totalmente pronta para aumentá-los, ela estava lentamente fazendo progressos. No segundo dia de treinamento, ela e Silena, que havia se recuperado totalmente de seus ferimentos, começaram a aprender a usar o estilo Snake de Taijutsu para sua excitação. Annabeth acabou de descobrir que combinava com ela, como Naruto havia dito. Além disso, era um bônus ser no estilo da cobra, já que um dos símbolos de sua mãe era a cobra. Inteligente, astuto e ambicioso Naruto disse que representava cobras apesar de não gostar nem um pouco de cobras. Ambos começaram a aprender as posturas juntos e passaram muito tempo simplesmente praticando juntos sempre que podiam, certificando-se de que tinham as posturas certas, enquanto Naruto as corrigia com seus pés antes de tentarem algum pequeno sparring para tentar se acostumar ao estilo de luta. Embora o motivo de ela estar com Silena também possa ter sido por causa de algum tipo de discussão que ela acabou tendo com Percy. Naruto não sabia sobre o que eles discutiram, mas sabendo que aqueles dois provavelmente era por causa de algo muito minúsculo. Eles iriam fazer a corrida de carruagem juntos, mas agora Annabeth seria par com seu irmão Malcolm enquanto Percy estava se juntando a Tyson. Essa era outra coisa que o preocupava um pouco. Percy ficou muito distante de Tyson desde que descobriu que tinha um ciclope como meio-irmão. Naruto sabia que Percy estava levando isso um pouco difícil, já que sem dúvida foi um grande choque para ele. Muitas pessoas no acampamento fizeram comentários rudes e ásperos com os dois, e em mais de uma ocasião Percy teve que ser impedido de bater nos membros da cabana de Apolo, que começaram a levar a provocação um pouco longe demais. Embora eles enfrentassem Percy, eles não queriam enfrentar seu primo, pois sabiam que se Artemis pudesse dar uma surra em seu pai, então, sem dúvida, seu primo poderia fazer o mesmo com eles. Enquanto isso, para a corrida de carruagem, já que era apenas Naruto na cabine Artemis e a cabine Afrodite não queria ficar toda suja da corrida, foi combinado que ele iria correr para as duas cabines com Silena, concordando em ajudá-lo e ser sua parceira. Juntos, os dois formariam uma grande equipe, já que Silena poderia conduzir as brigas com os Pégasos que eles planejavam usar, enquanto Naruto eliminaria as outras equipes. Eles eram definitivamente uma das equipes mais fortes e todos sabiam disso, pois decidiram adicionar um tempo extra para construir suas bigas e praticar. E finalmente havia Tântalo. Ele estava tão alheio ao fato de que o acampamento estava morrendo e em perigo que ele impediu os semideuses de patrulhar os limites para garantir que o monstro não entrasse. Ele avisou que qualquer um que fosse pego fazendo isso receberia uma punição severa e todos não queriam imaginar o que o doente havia planejado para uma punição. Embora isso não tenha impedido o homem de receber partidas todos os dias. Veja o dia anterior, por exemplo. Flashback: Naruto se sentou em sua mesa comendo uma pilha de panquecas e uma grande tigela de cereal, enquanto o café da manhã estava em movimento com todos no pavilhão de jantar. Ele havia permitido a Annabeth um descanso matinal, embora eles praticassem no final da tarde. Embora tudo estivesse calmo, todos no corredor notaram a ausência de seu novo diretor de atividades. Não que alguém se importasse, mas eles estavam curiosos para saber onde o homem estava.
No entanto, muitos notaram o sorriso gigante que estava atualmente estampado no rosto de Naruto. Até o Senhor D estava ficando curioso. Todos tinham um pensamento em mente. O que Naruto fez com tanta lucidez depois do primeiro dia no acampamento? Todos sabiam que Naruto odiava o homem. Não demorou muito para que a conversa silenciosa e a indagação fossem interrompidas por um grito alto e penetrante que todos reconheceram como o grito pertencente a Tântalo. Ouvindo o grito, todos olharam para Naruto e ao mesmo tempo perguntaram: o que você fez? Vendo o sorriso de Naruto se tornou ainda mais amplo, todos se levantaram e correram para fora para ver o que tinha acontecido. Ninguém estava preparado para o que viram. Em pé em cima de uma cama inflável no oceano estava Tântalo, que estava usando um vestido de noite rosa e uma peruca loira que tinha sido super colada em sua cabeça. Ele estava coberto com o que parecia mel e purpurina. A razão de ele estar gritando era porque no oceano os grandes enxames de peixes começaram a circular ao seu redor, enquanto no ar as gaivotas começaram a mergulhar nele para tentar mordê-lo. Naruto adivinhou que o mel era o favorito das gaivotas. Não saia, ele gritou de uma maneira muito feminina antes de começar a agitar os braços no ar antes de despencar no oceano. De volta à praia, todos estavam no chão, segurando seus estômagos, não sendo capazes de ver a visão à sua frente. Todos simplesmente se perguntaram como Naruto conseguiu fazer isso enquanto as crianças da cabana de Hermes estavam se curvando para Naruto proclamando como rei dos pranksters. No entanto, o que nenhum deles sabia era que Naruto orou para Hefesto momentos antes do grito e pediu ao deus da forja para preparar a TV de Hefesto e que algo que todo o Olimpo gostaria de ver estava para acontecer. Em sua têmpora, Hefesto soltou uma gargalhada ao agarrar as bordas de seu assento. Os únicos outros deuses que estavam no Olimpo na época eram Apolo e Deméter, que se pegaram rindo. Hefesto fez um lembrete para enviar a Artemis uma cópia da filmagem, pois ela gostaria de ver Tântalo sendo torturado. Embora Hera estivesse lá e ela não risse, ela permitiu que um pequeno sorriso enfeitasse seu rosto. De volta ao acampamento, Naruto apenas assobiou uma melodia alegre e voltou para desfrutar de suas panquecas, enquanto os outros campistas lhe davam tapinhas nas costas para o show matinal. Fim do flashback. Atualmente Naruto estava descendo em direção ao pier e gemeu alto quando viu que Percy estava lá com Annabeth e os dois pareciam que estavam prestes a ir até lá. Forte amor, Naruto pensou antes de se aproximar para descobrir qual era o problema dessa vez. Ele jurou que esses dois tinham que ser bipolares quando se tratava de um ao outro. Ele é um monstro, porque você não pode simplesmente ver isso. Annabeth gritou quando Percy começou a se afastar de Annabeth com um olhar de raiva no meu rosto. Eu não me importo. Isso não significa que você pode sair por aí tratando assim, mesmo que ele seja o que é, disse Percy, embora parecesse um pouco inseguro. Ele acenou com a cabeça para Naruto enquanto ele passava antes de voltar às cabines para pegar Tyson, que havia sido parecido com a cabana de Hefesto. Então, novamente, eles não ficaram surpresos, já que Tyson adorava fazer coisas. Ele se aproximou de Annabeth, que agora estava sentada nas docas, e tirou os sapatos para mergulhar os pés na água. Ela ouviu um pequeno solavanco ao lado dela e encontrou Naruto olhando para o mar. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, apreciando o silêncio pacífico antes de Naruto falar. Então o que foi isso? Annabeth não disse nada, mas desviou o olhar como se estivesse com vergonha. Isso foi sobre Tyson de novo? Ele perguntou. Ele não obteve uma resposta imediatamente antes de Annabeth finalmente acenar com a cabeça. Por que você os odeia tanto? Por que você odeia tanto o Ciclope? Eu entendo que eles são monstros e que muitos deles machucam as pessoas, mas ainda assim não desculpa por que você odeia Tyson. Ele é um dos bons. Annabeth mordeu o lábio um pouco.
Tive uma experiência ruim com um ciclope quando tinha 7 anos. Meio que sempre ficou comigo. Diga-me o que aconteceu, ele perguntou, mas podia ver o olhar inquieto no rosto de Annabeth. Annabeth, se você não pode me contar e confiar em mim, então a quem você pode contar? Ele tem razão, Annabeth pensou antes de ceder. Ela estava prestes a começar a explicar antes que Naruto agarrasse seu pé direito, ganhando um olhar confuso antes que ela percebesse que ele estava olhando para o hematoma roxo ao redor de seu tornozelo e para o arco interno de seu pé. Ele deu um olhar que dizia: como você conseguiu isso? Ela se remexeu um pouco embaraçada. Eu posso ter levado o treinamento do estilo cobra um pouco longe e acabado chutando uma das estacas de madeira em um ângulo estranho. Eu disse para você não exagerar sem eu por perto para supervisionar. Você poderia ter acabado se machucando ou pior. Ele repreendeu antes que um dos selos em seu braço brilhasse, antes que uma pequena nuvem de fumaça aparecesse. Um kit médico com ambrosia e um néctar apareceu. Você sabe primeiros socorros? Ela disse com Naruto assentindo. Pedi a Lee, da cabine da Apollo, que me desse um curso intensivo de primeiros socorros. Achei que poderia ser útil um dia. Agora pare de enrolar e me diga por que você odeia Ciclope enquanto eu cuido de você, disse ele ao começar a curar seu pé quando ela começou a explicar. Na noite em que Grover estava nos escoltando para o acampamento, ele se confundiu e se enganou. Estávamos no Brooklyn na época e acabamos em um covil de Ciclope, onde encontramos um Ciclope. Pensamos que poderíamos confiar nele desde que ele era agindo muito bem, mas era tudo apenas uma atuação. Este Ciclope nos enganou. Ele conseguiu nos separar dentro deste labirinto de corredores em uma velha casa em Flatbush. Ele foi capaz de imitar a voz das pessoas como muitos outros ciclopes podem. Ele nos atraiu, um de cada vez. Talia pensou que estava correndo para salvar Luke. Luke pensou ter me ouvido gritar por socorro. E eu estava sozinho no escuro. Eu tinha 7 anos. Não consegui nem encontrar a saída. Annabeth piscou para conter uma lágrima enquanto Naruto acariciava gentilmente seu pé para tranquilizá-la. Lembro-me de encontrar a sala principal. Havia ossos por todo o chão. E havia Talia, Luke e Grover, amarrados e amordaçados, pendurados no teto como presuntos defumados. O Ciclope estava acendendo um incêndio no meio do chão. Eu tirei minha faca, mas ele me ouviu. Ele se virou e sorriu. Ele falou, e de alguma forma ele conhecia a voz do meu pai. Eu acho que ele apenas arrancou isso da minha mente. Ele disse: agora, Annabeth, você não se preocupe, eu te amo, você pode ficar aqui comigo. Você pode ficar para sempre. Acabei esfaqueando no pé, o que me deu tempo suficiente para soltar Talia. Ela cuidou do Ciclope enquanto eu libertava os outros. Corremos e sobrevivemos, mas a memória sempre ficou comigo. Naruto terminou de enfaixar seu pé antes de se mover um pouco mais perto dela e envolvê-la em um abraço caloroso, enquanto ela deixava algumas lágrimas escaparem de seus olhos e beijou o topo de sua cabeça. Ele sabia que era difícil para ela dizer isso a ele, que era uma experiência muito traumática para ela. Ele se perguntou se foi isso que ela pensou quando congelou no verão passado durante o encontro com o leão da Nemeia. Você continua a me impressionar, Betty. Você realmente é muito mais forte do que você imagina. Ele sussurrou, fazendo-a sorrir um pouco. Você sabe que se contar a Percy, ele vai entender exatamente como eu agora entendo. Ele pode ser teimoso, mas vai entender eventualmente. Às vezes nós dois precisamos de um pouco mais de tempo para pensar sobre as coisas, disse ele, fazendo-a rir um pouco. Isso é verdade, eu suponho, antes que eles quebrassem o abraço. Embora Naruto tenha se virado para olhar para ela com seus olhos azuis e prateados olhando nos dela. Você sabe que eu sempre estarei lá para protegê-la, não sabe, Betty?
Ele perguntou fazendo-a olhar para ele com seus olhos cinzentos de aço e ela sorrir e acenar com a cabeça. Eu sei, assim como um dia, espero poder protegê-la da mesma forma. Tenho certeza que você terá essa chance um dia. Enquanto Annabeth inspecionava a bandagem em seu pé, surpresa com quão bem profissionalmente ele havia conseguido fazer isso. Naruto lacrou o kit médico antes de abrir o que parecia ser uma flauta. Isso rendeu a Annabeth uma sobrancelha levantada. Você toca flauta? Ela perguntou recebendo um aceno de Naruto. Desde quando você toca flauta? Desde quando eu te conheço. Você nunca mencionou que tocava flauta. Só aprendi a jogar há 6 meses. E gosto de pensar que me tornei muito bom nisso, ele respondeu rapidamente limpando um pouco com a camisa. Como você aprendeu, clones das sombras? Ela disse ao perceber como ele fazia isso. Naruto sorriu um pouco e acenou com a cabeça. Estou com tanto ciúme dessa habilidade, pensou ela. Como ela teria adorado essa habilidade. Ela poderia ler tantos livros em um dia que basicamente se tornaria uma biblioteca ambulante e poderia aprender muito. Era o sonho de todo filho de Atenas ter tal habilidade. Naruto soprou um pouco na flauta para limpá-la. Ele tossiu um pouco antes de começar a tocar lentamente. Música tocada, trilha dos anjos nos próximos 5 minutos. Annabeth só podia ouvir maravilhada enquanto Naruto tocava uma das canções mais bonitas que ela já ouvira. Soou tão gentil e calmo que fez com que algumas de suas preocupações e problemas desaparecessem. Seu som percorreu todo o acampamento e fez com que todos os campistas parassem o que estavam fazendo e o ouvissem. Mesmo aqueles que estavam lutando na arena, que incluía Percy e Clarice, pararam para ouvir o som suave da música. Os sátiros e ninfas da floresta também pararam o que estavam fazendo, fecharam os olhos e começaram a balançar um pouco com a música. Parecia muito mágico para todos eles e suas respirações saírem suaves e calmas, o que havia sido contrário nos últimos dias enquanto tentavam manter a terra viva. Todas as garotas de Afrodite balançavam com a música, pensando em como soava romântico. Muitos queriam começar a desenvolver seu amor para quem quer que fosse. Silena, que não era diferente, estava começando a se sentir a mesma. Até o Sr. D foi capturado pela beleza da música e isso o fez pensar em sua esposa Ariadne. Isso o fez querer ir para sua esposa e começar a dizer a ela o quanto a amava. Música bonita, Taizo sussurrou com as forjas do acampamento enquanto o Ciclope e as crianças de Festo também pararam o que estavam fazendo para que pudessem ouvir. Muito bonito, Ino sussurrou enquanto ela e Katie estavam nos campos de morango com alguns dos outros filhos de Demeter e alguns sátiros. Ino abraçou Katie perto dela por trás enquanto as irmãs balançavam um pouco com a música. A única pessoa que não gostou da música foi, claro, Tantalo, que estava ocupado meditando no pavilhão de refeições, não demonstrando nenhum interesse em ajudar os campistas e se curvar tinha as mãos cobrindo os ouvidos reclamando do que era aquele som horrível. Os que estavam no pavilhão de jantar apenas olharam para ele como se ele fosse louco antes de voltar a curtir a música. Annabeth, enquanto isso, estava observando o efeito que a música estava tendo no acampamento e se ela não soubesse melhor, ela teria dito que a música estava ajudando o acampamento. Quase se fosse trazê-lo de volta à vida enquanto tocava. Ela sentiu vontade de adormecer antes de a música começar a ficar cada vez mais baixa, até que finalmente parou. Ela viu Naruto abrir os olhos e selar a flauta. Fim da música então, como foi? Ele perguntou. Isso foi lindo, acho que nunca tinha ouvido algo tão lindo antes. Obrigado, eu encontrei a música há algum tempo e achei que soava muito livre. Isso foi muito bonito, disse outra voz na frente deles. Ambos olharam para baixo para ver 4 ninfas do mar e espíritos da água olhando para eles no cais.
De nada, estou feliz que tenha gostado, disse ele curvando-se um pouco para eles. Você tocaria para nós novamente algum dia? Gostaríamos muito de ouvir você tocar de novo. Naruto sorriu para eles. Eu adoraria. Eu prometo que vou tentar encontrar tempo para jogar para todos vocês de novo algum dia. As ninfas da água sorriram para ele e todas sopraram-lhe um beijo que o fez correr um pouco antes de submergir na água e desaparecer. Você percebe que as ninfas da água são flertes terríveis. Você vai se arrepender disso, disse ela em uma voz cantante. Naruto pensou em empurrar Hanabi no oceano, mas deixou para lá dessa vez. As duas loiras ficaram um pouco mais sentadas no cais conversando e rindo. No alto do Olimpo, as mães dos dois loiros observavam os dois juntas e sorriam e tinham um olhar alegre em seus rostos ao ver como os dois eram próximas. Artemis que seu filho estava cuidando e protegendo uma garota incrível e forte e que gostava que sua sobrinha o tivesse aceitado tão bem e que ela estivesse disposta a fazer qualquer coisa para ajudá-lo. Foi um sinal de amizade forte e positiva. 2 dias depois Naruto estalou o pescoço e as articulações enquanto fazia alguns alongamentos e se preparava mental e fisicamente para o dia que tinha pela frente. Hoje era a grande corrida de carruagem e Naruto podia ver que todos no acampamento estavam ficando animados. Passaram-se mais de 3 décadas desde a última vez que fizeram corridas de carruagem no acampamento. Embora muitos estivessem animados, também havia muitos que estavam se sentindo um pouco nervosos. Afinal, todos sabiam que pessoas morreram nas corridas de bigas anteriores que o acampamento teve muito mais baixas. Pela expressão no rosto de Tantalo naquele dia, quando viram no pavilhão de refeições, todos tiveram a sensação de que era isso que ele queria. Ele estava caminhando ao lado de Silena quando os dois entraram na pista improvisada com 2 Pegasus puxando sua carruagem. Embora a maioria da cabana de Afrodite não ajudasse a fazê-lo devido a não querer lascar uma unha e ficar toda suja, durante toda a semana Naruto fez clones leres sobre eles e colocá-los junto com os membros da cabana 10 que estavam dispostos a ajudar. Eles trabalharam principalmente durante a noite e as noites nele, evitando as fogueiras do acampamento e muitos estavam notando as crianças desaparecidas da cabana 8 e 10. Uma vez que eles terminaram e graças ao clone de Naruto fazendo a maioria das coisas pesadas, eles criaram uma carruagem de aparência muito impressionante. Ele era capaz de acomodar 2 pessoas e suas cores primárias eram prata, cinza e roxo com os símbolos de suas mães e da avó de Naruto nele. A maioria das garotas de Afrodite implorou para ter um pouco de rosa, mas Naruto imediatamente disse não. Ele não tinha problemas com a cor, mas a carruagem era muito viril para o rosa, então eles se estabeleceram com roxo. Assim que entraram na pista, já viram os outros todos alinhados na linha de partida e muitos dos campistas já haviam se sentado nas arquibancadas. O Senhor D e Tantalo estavam sentados um ao lado do outro em algum camarote particular e até tinham alguns sátiros os abanando. A cabana de Hefesto era liderada por Beckendorf. A carruagem era feita de ferro-bronze e estava sendo rebocada por 2 cavalos autômatos. A carruagem de Ares era vermelho-sangue e puxada por 2 horríveis esqueletos de cavalo. Clarice subiu a bordo com um lote de dardos, bolas com pontas, estrepes e um monte de outros brinquedos desagradáveis com um de seus irmãos. A carruagem de Apolo era elegante e graciosa e totalmente dourada, puxada por 2 belos palôminos. Lee Fletcher e Michael e Eve foram os motoristas designados. A carruagem de Hermes era verde e parecia meio velha, como se não tivesse saído da garagem há anos. Embora tivesse os símbolos de Hermes e Demeter, então Naruto adivinhou que as 2 cabines haviam feito algum tipo de acordo. Embora tenha sido surpreendente, já que geralmente os 2 eram bastante antagônicos. Dirigindo eram os Tous.
A carruagem de Atenas era muito elegante, com padrões de coruja e cobra cobrindo-a e era cinza e dourada com o símbolo de sua mãe na frente. É claro que estavam dirigindo Annabeth e seu irmão mais novo, Malcolm. Então, finalmente, havia a carruagem Poseidon que era azul marinho com desenhos de criaturas marinhas e o tridente cobrindo-a. Ao contrário das outras, as rodas foram feitas para se assemelharem a leme de navio. E é claro que estava dirigindo Percy e Tyson. Enquanto eles se alinhavam ao lado das outras carruagens, Silena começou a verificar os Pégasos e se certificar de que puxariam a carruagem e lhes deu alguns cubos de açúcar. Quando Naruto começou a verificar seu equipamento, ele encontrou Percy caminhando ao lado dele com uma carranca no rosto. Naruto suspirou. O que você e Annabeth discutiram dessa vez? Ele perguntou. Foi mais parecido com o que ela não fez. Eu tive outro sonho e Grover estava nele novamente. Agora isso tinha a atenção de Naruto. Ele pensou que talvez Percy estivesse tentando distraí-lo antes da corrida, mas ele sabia que nunca usaria o desaparecimento de Grover como algo para brincar. Ele teve a atenção de Naruto e Naruto acenou para ele continuar. Nós conversamos, era quase como se eu estivesse lá. Grover disse que tínhamos algum tipo de conexão que nos permitia falar um com o outro em momentos de necessidade. Ele chamou isso de elo de empatia. Ele disse que estava em algum lugar na Flórida e virou à esquerda, o que não ajuda exatamente. Ele disse que caiu em uma armadilha e que algum tipo de pastor o pegou. Ele disse que foi um grande ciclope que o pegou, acho que ele o chamou de Polifemo. Polifemo, Naruto pensou consigo mesmo. Ele conhecia as velhas histórias do grande e mais famoso de todos os ciclopes e como ele conseguiu capturar Odisseu e seu navio quando eles voltavam para casa após a guerra em Troia. De qualquer forma, ele foi pego em Santo Agostinho, onde o vi na loja de noivas. Ele disse que agora a única coisa que o mantém vivo é o vestido de noiva. Aparentemente, Polifemo pensa que ele é uma ciclope. Não ria, Naruto pensou consigo mesmo, embora seu lábio tremesse um pouco. Ele disse onde estava. Onde podemos encontrá-lo e salvá-lo? Naruto perguntou com Percy balançando a cabeça. Ele disse que estava atualmente no Mar de Monstros. Naruto franziu a testa um pouco. Ele tinha ouvido falar do Mar de Monstros, mas sabia muito pouco sobre ele. Tudo que ele sabia sobre isso era que era onde o mais horrível e mais poderoso dos monstros marinhos que o oceano tinha a oferecer morava e nadava. Embora a localização exata do Mar dos Monstros não fosse conhecida por Naruto, ele tinha a sensação de que outros poderiam saber. Além disso, Naruto tinha a sensação de que se eles quisessem encontrar, eles precisariam de algum tipo de dica. Eles não podiam pedir tudo aos deuses e ele sabia que cabia a eles descobrir. Se ao menos tivéssemos algum tipo de pista, ele pensou antes de Naruto olhar para ver os Tous se aproximando sorrateiramente de sua carruagem. Ele revirou os olhos antes de sua voz gritar. Tous, eu juro, se você tentar fazer qualquer coisa com nossas carruagens, estarei empurrando a cabeça de Connors no traseiro de Travis. Portanto, pense com sabedoria antes de agir. Empalidecendo completamente e não como o conceito que Naruto tinha imaginado para eles, os dois filhos de Hermes rapidamente correram de volta para sua carruagem, tremendo de medo, pois sabiam que Naruto manteria sua palavra. Ele disse mais alguma coisa? Alguma dica de como poderíamos chegar lá? Ele perguntou, mas Percy balançou a cabeça. Naruto suspirou fundo correndo a mão pelo cabelo, o que Silena percebeu e só agora começou a notar a expressão de preocupação em seus rostos. Ela sabia que teria que falar com Naruto depois. Nós falaremos mais sobre isso depois da corrida de carruagem. Você contou a Annabeth. Ela vai querer saber, já que isso diz respeito a Grover. Isso é o que eu estava tentando dizer a ela. Mas ela acha que eu estava apenas tentando distraí-la.
Diga a ela depois. Assim que a corrida acabar, nós faremos algum tipo de reunião e discutiremos isso. Grover é nosso amigo e nós o salvaremos. Percy assinou com a cabeça e, mordendo o lábio, fez o caminho de volta para sua carruagem, onde viram Tyson lutando para manter seu cavalo sob controle, já que os animais tinham melhor percepção de uma pessoa. Ouvindo uma buzina alta sinalizando que a corrida estava prestes a começar, Naruto subiu em suas bigas onde Silena estava esperando, enquanto todas as outras equipes começaram a fazer a mesma coisa e entraram em suas bigas. Com os deuses enquanto isso, por todo o Olimpo, todos os deuses começaram a se sentir confortáveis em seus templos. Já fazia muito tempo que não viam corridas de carruagem e o esporte era um dos favoritos entre eles. Ares, Apolo, Hermes e Festo sentaram-se e comeram vários pacotes de pipoca junto com uma grande garrafa de Pepsi cada. As deusas como Deméter, Hera e Hestia estavam sentadas juntas no templo de Hera e de alguma forma convenceram Hera a assistir com elas. Embora ela estalasse a língua por ter que assistir semideuses, ela adivinhou que seria divertido ver alguns deles se machucarem. Ela ainda não tinha encontrado um semideus de quem gostasse, embora, pelo bem de Hestia, ela supusesse que poderia torcer pelo neto de sua irmã. Desde que ela tinha ouvido falar de suas façanhas e enquanto ela estava um pouco impressionada, ele ganhou pontos Brovni com ela por seu respeito às mulheres e os valores familiares que parecia terça-feira. No entanto, ela provavelmente ainda o destruiria se tivesse a chance. Afrodite estava em sua têmpora guinchando um pouco. Não era a raça que ela estava prestando atenção, mas em quão próximo sua filha e o filho de Artemis eram. Ela tinha visto o beijo deles e sentiu vontade de dar uma boa surra em suas filhas por interromper um momento tão crucial. Athena estava assistindo enquanto lia um pergaminho que ela havia obtido das nações elementais. Desde que Naruto veio ao mundo deles, seu interesse pelo outro mundo cresceu nela e sentiu vontade de reaplicar seu conhecimento sobre a foca. Poseidon estava em seu trono na Atlântida, observando seus dois filhos trabalharem juntos na carruagem. Embora o orgulho o enchesse de vê-los, ele estava dando um gole em sua esposa Anfrite, que ainda estava chateada por ele ter um filho semideus. Enquanto Artemis estava sentada em sua tenda, observava a corrida e admirava as ameaças do filho aos filhos de Hermes. Isso a fez rir e teria que se lembrar disso para ameaças futuras e estava ansiosa para ver seu filho derrubar todos eles do parque. Zeus, entretanto, nem estava prestando atenção e estava lendo sua obscenidade novamente. Racing Fields Cocheiros. Tântalo ligou para sua marca. Todos se prepararam. Silena pegou as rédeas em sua carruagem enquanto Naruto já tinha seu arco de confiança em sua mão esquerda, enquanto sua aljava cheia de flechas estava presa em suas costas. Ele inspirou e expirou suavemente, se preparando e olhou para o céu para ver que o sol estava brilhando intensamente no céu. Acho que o tio Apolo pensou que hoje seria um bom dia para o sol brilhar. Embora eu me pergunte se isso é apenas uma tática para ajudar seus filhos a vencer, ele pensou antes de encolher os ombros. Embora ele tenha notado que nas árvores ao redor da pista de corrida parecia haver uma grande massa de pássaros apenas olhando e olhando para eles e mais estavam chegando a cada minuto. Cocheiros! Ele gritou. Atenda à sua marca. Ele ergueu a mão e por alguns segundos ela ficou lá antes de repentinamente acenar, fazendo com que a faixa inteira ganhasse vida. Todas as carruagens dispararam da linha de partida, todas exceto a carruagem Apolo, onde um estalo alto soou e depois de olhar para trás, Naruto viu que a carruagem havia capotado completamente e o cavalo agora estava fugindo e se afastando da pista. Stous, pensou ele, enquanto não conseguia deixar de rir da birra que seus primos estavam fazendo.
No Olimpo, Apolo estava fazendo o mesmo enquanto Ares, Hermes e Hefesto riam dele por ser o primeiro a sair. Pensando que era certo vingar seus primos, Naruto colocou uma flecha em seu arco e disparou em direção às rédeas da carruagem de Hermes. As rédeas foram cortadas completamente, fazendo com que os Trolls, rindo subitamente, entrassem em pânico antes que seus cavalos galopassem na direção oposta e a carruagem girasse direto para uma vala e jogasse os dois garotos para fora. Todo o acampamento, exceto a cabana de Hermes e a cabana de Deméter, que se perguntavam por que eles confiavam naqueles dois, riram dos dois filhos de Hermes que não estavam presos debaixo da madeira quebrada da carruagem, enquanto no Olimpo Hermes estava chafurdando e sentou no canto com uma nuvem escura acima de sua cabeça, enquanto os outros agora riam dele. Deméter bufou, pois sabia que sua cabana tinha se juntado à cabana de Hermes e estava culpando os dois meninos de Hermes. Hera e Hestia riram da expressão dela. Apenas 15 segundos entrando e dois já saíram. Naruto gritou para Silena, que acenou de volta enquanto tentava manter sua concentração na pista à sua frente. Até agora, a carruagem Atena estava na frente com a carruagem Ártemis/Afrodite atrás e quem estava pescoço a pescoço com a carruagem Ares e a carruagem Poseidon. Atrás deles estava a cabana de Hefesto, que estava ganhando velocidade rapidamente. O irmão de Annabeth, Malcolm, sorriu para eles enquanto faziam uma curva e jogavam 3 lanças na direção deles. Naruto e Silena facilmente se esquivaram da lança enquanto os outros dois acertaram os carros de Poseidon e Ares bem na frente. A cabana de Hefesto parou ao lado de Percy e Taizon enquanto Bickendorf sorria, se desculpando para eles antes de 3 conjuntos de bolas e correntes dispararem em sua direção. Embora Naruto assistisse e sorrisse quando viu Taizon acenar com os braços e empurrar todos para longe. Enquanto isso, a carruagem de Ares parou ao lado deles com o irmão de Clarice tomando as rédeas, enquanto Clarice se armava com uma espada quando eles se aproximavam. Ah, traga isso, garota da guerra! Naruto riu enquanto Silena ria, assim como Naruto e Clarice começaram a trocar golpes entre si. Naruto havia aberto suas facas de caça e aparado a espada de Clarice para longe dele antes de lançar sua faca nela. Embora ela tenha conseguido manobrar para fora do caminho, ela se virou e jogou uma rede em direção a eles que Silena entrou em pânico sabendo que se eles fossem pegos na rede, estavam praticamente perdidos. Embora Naruto apenas tenha se mantido calmo e sorriu antes de amarrar suas facas de caça com o vento e cortar para cima. O golpe destruiu completamente a rede, fazendo Clarice chegar. Esqueci que ele podia fazer isso, pensou ela. Os dois olharam em volta antes mesmo de Naruto começar a empurrar e fazer pressão contra a filha de Ares, o que a fez tropeçar um pouco para trás. Ela cerrou os dentes. Não vou perder aqui, pensou ela, mas antes que ele pudesse se armar de novo, ouviu-se um estrondo. Todos nas carruagens se viraram e viram a grande massa de pássaros que estavam empoleirados nas árvores. Agora tinham voado para o céu e bombardeado e cercado Bickendorf e sua carruagem. Eles não tiveram a menor chance e acabaram batendo em uma árvore. Todos pareciam um pouco preocupados, mas suspiraram de alívio quando Bickendorf e seu irmão saíram, embora parecessem um pouco arranhados. Enquanto isso, Hefesto jogou sua pipoca no chão e começou a se enfurecer contra pombos estúpidos. Enquanto isso, todas as deusas estavam curiosas para saber por que os pássaros haviam atacado em primeiro lugar. Todos os pássaros então enxamearam por toda a pista e para as arquibancadas, causando um pânico em massa. Os pássaros começaram a cortar qualquer pedaço de carne exposta, fazendo com que todos tentassem encontrar o abrigo mais próximo, enquanto outros tentavam o seu melhor para combatê-los. Quando os pássaros se aproximaram, todos começaram a perceber que não eram pássaros comuns.
Eles notaram que os olhos eram redondos e de aparência maligna e seus bicos eram feitos de bronze. Pássaros Timpalion. Annabeth gritou quando ela e Malcolm começaram a desacelerar sua carruagem e apareceram ao lado de Percy e Tyson. Naruto e Silena diminuíram a velocidade também, embora Clarice tenha continuado, embora ela nunca desviasse os olhos dos lances de aparência horrível. Como você se livra deles? Percy gritou enquanto balançava a correnteza ao redor dele, tentando manter o pássaro longe dele. Naruto estava usando seu vento e manipulação para circular ao redor dele e mantê-lo e Silena seguros. À distância, ele podia ver Ino tentando ajudar a proteger os campistas mais jovens e estava usando bronze celestial feito de kunai e shuriken que Beckendorf havia feito para ela. Hércules usou barulho. Sinos de latão. Annabeth disse. Ele os assustou com o som mais horrível que ele poderia. Ela parou quando a compreensão a atingiu. A coleção de Kirlon. Ela então pulou na carruagem de Percy e os direcionou para a casa grande. Alguns dos pássaros foram atrás deles enquanto outros começaram a bombardear loucamente Naruto e Silena. Em sua tenda, Artemis cerrou os dentes enquanto observava a luta dos dois pássaros, esperando que Percy e Annabeth chegassem à casa grande a tempo. Esta era um pouco a mesma que ela e muitos dos outros deuses estavam se perguntando como isso tinha acontecido. No entanto, a maioria tinha a sensação de que Tantalo poderia estar por trás disso. Silena fique abaixada, Naruto chamou com a garota balançando a cabeça em resposta, segurando as mãos sobre a cabeça. Shadowve Clone Jutsu, ele chamou e 5 clones apareceram ao lado dele. Todos eles se espalharam em pares, conseguindo desviar muito a atenção da Silena e dos outros campistas. Vamos, seus pássaros estúpidos. Vocês querem algo saboroso, então venha me pegar, disse ele provocadoramente e parecia que funcionou, já que a maioria dos pássaros bateram as asas e começaram a se dirigir ao Naruto real e aos clones. Embora ele estivesse grato por eles não mostrarem mais nenhum interesse por Silena, que ele havia conseguido persuadir a seguir seus irmãos de volta para as cabanas. Conforme os pássaros se aproximavam, ele sabia que não podia esperar por Annabeth e Percy, então os clones que Naruto havia criado evitavam os pássaros antes que eles conseguissem prendi-los em um triângulo. Ázaros, Naruto chamou enquanto todos os 6 clones faziam os mesmos sinais com as mãos antes de gritar em estilo de fogo. Bola de fogo jutsu. 6 grandes torrentes de chama saíram de todas as 6 bocas de Naruto e cobriram a área na frente deles, bem como o céu ao redor deles em chamas. O calor e a luz das explosões chamaram a atenção e espanto dos campistas que ainda estavam presos nas arquibancadas. Eles sabiam que Naruto poderia usar o vento, mas não sabiam que ele poderia usar o fogo também. Este aqui ainda estava assistindo com suas irmãs e estava assistindo com preocupação, sorriu com orgulho ao ver seu neto usar seu elemento. Embora ela soubesse que ele poderia processá-lo, esta era a primeira vez que ela o via. Mas sua irmã olhou calculadamente para ele. Ele ficou ainda mais forte, eu me pergunto, ela pensou antes de parar e continuar a assistir. Os pássaros que Naruto pegou na explosão de fogo caíram no chão, completamente queimados e assados antes que ele e seus clones começassem a fazer sinais com as mãos para executar outro jutsu de fogo para outro enxame de pássaros que o chapéu estava se aproximando. Porém, pouco antes de Naruto começar os sinais com as mãos, os alto-falantes ao redor do acampamento começaram a tocar. Quando a música começou, os pássaros enlouqueceram. Vendo sua oportunidade, Naruto fez o jutsu da bola de fogo novamente e engolfou completamente os pássaros. À distância, ele podia ver os arqueiros Apolo derrubando mais alguns pássaros com suas flechas e cada um acertando devido aos pássaros enlouquecendo. Eventualmente, depois de 1 minuto passado e todas as flechas pararam e o fogo foi apagado, todas as aves Timpalion foram eliminadas.
No entanto, todos pareciam ter visto dias melhores. Silena estava com seus irmãos e a maioria reclamava que suas roupas estavam estragadas. Todos tinham alguns arranhões e cortes de onde os pássaros os arranharam e bicaram. Até mesmo Naruto tinha alguns em seus braços de alguns dos pássaros que conseguiram evitar o fogo que o agarraram enquanto ele os assava. Naruto suspirou. Graças aos deuses pelo amor de Kiron por Dean Martin. No entanto, a voz de Tantalo de repente chamou a atenção de todos. Bravo! Temos nosso primeiro vencedor, disse ele enquanto caminhava até Clarice e erguia sua mão e colocava um louro dourado em sua cabeça. Embora a filha de Ares parecesse um pouco atordoada e ela sentiu que foi uma vitória muito vazia dadas as circunstâncias. E agora, para punir os encrenqueiros que causaram a confusão, ele disse olhando para Percy antes de se virar para Naruto. Naruto cerrou os dentes em como Tantalo estava tentando colocar a culpa nele e Percy. Muitos eram iguais e viam que não era justo. Muitos dos outros deuses franziram a testa e sabiam que Tantalo estava apenas fazendo isso para irritar os dois meninos. Embora Artemis e Poseidon fossem os dois que mais estavam com raiva, já que seus nós dos dedos estavam brancos como os ossos por eles agarrarem suas armas com tanta força. As caçadoras tinham entrado para assistir à última parte e também estavam carrancudos para apelar. No entanto, ninguém estava preparado para o que aconteceu a seguir. Durante a exultação, Naruto foi direto até Tantalo com um olhar focado em seu rosto. Quando Tantalo parecia que estava prestes a gritar com ele, Naruto foi bem na frente dele, agarrou seu colarinho e deu uma cabeçada nele com força total. Tantalo caiu no chão imediatamente e foi nocauteado. Idiota, Naruto disse antes de sair recebendo olhares chocados de todos antes que todos começassem a aplaudir, gritar e rir. Os Tous estavam no chão rindo, assim como Lee Jordan, Taizon e Percy. Annabeth estava rindo em suas mãos enquanto Selena fazia o mesmo. Clarice, entretanto, estava apenas olhando para Tantalo e rindo de seu rosto confuso e frio. Até o Senhor D parecia divertido e riu um pouco. No Olimpo, todos os deuses pareceram um pouco pasmos ao ver o filho de Artemis nocauteando Tantalo com uma cabeçada antes que todos caíssem na gargalhada. Atena deixou cair o livro que estava lendo e uma lágrima de risada desceu por seu rosto. Afrodite era a mesma, exceto que ela havia caído no chão de tanto rir. Zeus riu para si mesmo enquanto lia obscenidades e a risada profunda de Poseidon ecoava por toda a Atlântida, fazendo todos se perguntarem por que seu senhor estava tão feliz. Apolo elogiou a cabeça dura de seu sobrinho, enquanto a avó de Naruto se viu lutando para respirar com quão engraçado era. Suas irmãs estavam enfrentando problemas semelhantes e Hefesto já estava fazendo cópias do vídeo para que pudesse colocá-lo na TV de Hefesto para depois ir dar aos outros deuses e deusas. Embora no acampamento das caçadoras pudessem ser ouvidas gargalhadas femininas angustiantes, já que muitas das caçadoras estavam em lágrimas com o que acabou de acontecer e muitas deixaram cair sua comida ou caíram das toras em que estavam sentadas. Até a estoica Zoe normal estava lutando para manter a calma. Artemis, entretanto, estava rindo e olhando para o filho com orgulho, já que ele havia feito algo que tantos desejavam que estava calando Tantalo. Ela tem que se lembrar de dar a ele o maior abraço que ela pode reunir, já que todos no acampamento e no Olimpo odiavam Tantalo com paixão. Todos no acampamento tiveram um pensamento semelhante. Deixe isso para Naruto transformar um dia horrível em um grande dia.
X